Lula embarca na noite desta segunda-feira para a Europa. O primeiro destino será a Itália. Entre amanhã e quarta-feira, o presidente vai se encontrar com o Papa Francisco para uma conversa a portas fechadas. Eles devem abordar pautas sociais, como o combate à fome e a paz na Ucrânia. Lula também terá encontros com os presidentes da Itália, Sérgio Mattarella, e da França, Emmanuel Macron. Na quinta-feira, Lula vai a Paris, onde participará de um evento da ONU e de um festival de música. E para começar a nossa rodada de comentários e análises aqui em Oeste Sem Filtro, quero dar as boas-vindas. Cristina Grêmio, direto de Curitiba, vai estar essa semana inteira com a gente. Seja bem-vinda, Cris. Vamos lembrar que é a 7ª viagem internacional que Lula faz desde o início do ano, né? Nem completou 6 meses, já viajou 7 vezes, 7ª viagem para 9 países. Cris, muito boa noite. Tudo bem, Paula? Boa noite para você, Augusto, Silvio, Fernão, um prazer estar aqui dividindo tela com você. Boa noite para nossa audiência. 7ª viagem em menos de 6 meses e vamos lembrar também que é tudo pago por nós, pagadores de impostos. A gente vinha falando em relação àquela viagem da China, que foi uma carreta furacão internacional. Quem dera tivesse parado lá, né? Milhões gastos naquela, depois na coroação do rei Charles III foi aquela diária de hotel de 45 mil reais, um andar inteiro do hotel mais caro de Londres, na região mais badalada de Londres, e a gente sabe que é tudo para atender aos delírios consumistas capitalistas, né, da Janja. Até dentro do governo já está tendo muito racha por causa desta figura específica, que não foi eleita, não foi escolhida nem pelos eleitores de Lula e já vem sendo criticada, inclusive, pela militância de redação, né? Uma coisa surpreendente como alguém consegue, em tão poucos meses, angariar tanta antipatia. Mas é isso, né? Gastando muito do nosso dinheiro, lembrando também da cama de 42 mil reais e do sofá de 65 mil reais, que ela gastou e, pelo jeito, nem está usando muito, né, Paula? Porque ela prefere dormir em camas de hotéis caros e de luxo pelo mundo afora. Em relação aos interesses de Lula, está ficando cada vez mais claro que ele não está se importando com o Brasil, mas está muito dedicado a buscar esse prêmio Nobel da Paz. Só que não vai dar certo, né? O mundo já sabe que Lula, em campanha, minimizou essa guerra Rússia-Ucrânia ao ponto de dizer que tudo seria resolvido numa mesa de bar. Depois, nessas viagens internacionais que a gente mencionou aí, já cometeu inúmeras gafes, inclusive colocando culpa sobre a Ucrânia, que foi o país invadido. Tudo para não ficar mal na fita com o amiguinho Putin, com a Rússia. E agora que a gente sabe que ele está aliadíssimo com a China, né, nesse tratoraço aí tentando, já emplacou Dilma lá no banco do BRICS, agora está tentando inclusive fornecer dinheiro brasileiro via BRICS para ditaduras latino-americanas ou países rumo a ditaduras tipo a Argentina, que estão quebrados, né? Aí a gente vê por que ele está falando pró-Rússia, pró-China nessas viagens internacionais. Só que na Europa, especificamente, está pegando muito mal. Ele já foi vaiado em Portugal, ele foi também vaiado na Espanha, vaiado em Londres. Vamos ver como é que vai ser a receptividade dos brasileiros, da comunidade brasileira na Itália e na França de novo, né? Porque a gente sabe que os brasileiros pelo mundo estão atentos ao que está acontecendo aqui. Fernão Lara Mesquita, muito boa noite. Vamos recapitular aqui para nossa audiência as últimas viagens de Lula, esse tour internacional do presidente. A primeira foi para a Argentina e Uruguai, depois ele foi aos Estados Unidos. Na terceira viagem ele fez uma dobradinha China com Emirados Árabes Unidos. Na quarta viagem, Portugal e Espanha. Depois ele foi ao Reino Unido. Na sexta viagem ao Japão. E agora, hoje, nesta noite, embarca para a Itália e para a França. Boa noite, Fernão. Boa noite, Paula. Boa noite, Cristina, Augusto, Silvio. Gente, agora é alta temporada, né? A temporada dos milionários e tal. Vamos ver. O Lula, dessa vez, acho que ele vai ter algo. Ele vai gostar de estar com o Papa, né? O Papa ali vai dar conversa, a França também sempre dá conversa. A França é uma especialidade, né? A França gosta de coisa exotica, né? E o Lula cabe bem nesse figurino, então fica lá, vão exibir ele. Tá. Agora, né? Por aqui, a coisa está
Vamos ver. Esse negócio das vaias, cara, eu tô ficando preocupado com isso, viu? Porque o que o Lula sente, para mim, é cada vez mais evidente, né, que todas as reações dele são pautadas por essa dor de corno infernal que ele está, né? Que ele vai lá para frente do espelho e o espelho sempre responde para ele que tem alguém muito mais popular que ele, né? E aí ele vai nas redes sociais e as redes sociais furam aquelas televisões, né, que tem os jornalistas do Cacai lá, e é só ovação para o Bolsonaro e vaia para ele, e aí ele vira bicho, né, ele vira malévola, ele tem ataques. Então, vamos ver, se ele tomar muita vaia nessa viagem, é capaz dele voltar com alguma brutalidade adicional. Mas não acredito, não é? Isso aí, olha, nós estamos indo de ponta cabeça e precisamos ver um jeito de brecar esse rolo compressor aí. Silvio Navarro, muito boa noite. Seja bem-vindo de volta. Depois de passar uma semana na capital federal, estamos curiosos para saber os bastidores dessa semana em Brasília, que foi bastante agitada, né, Silvio? Você acompanhou a CPMI do 8 de janeiro, CPI do MST, teve busca e apreensão no gabinete do senador Marcos Duval. Queremos aí os bastidores. Escreveu a capa. No meio de tudo isso, ainda arrumou tempo para escrever a capa da revista Oeste. Seja bem-vindo de volta, Silvio. Obrigado, Paulo. Eu acho que o melhor resumo é o que o general Mourão, né, o senador Mourão, fez em entrevista ao Oeste. Ele disse assim, é um governo que não governa, não tem plano para o Brasil, não é um governo ultrapassado, um Congresso Nacional que, salvo ali um ou outro nome da oposição, está muito mais preocupado com o dinheiro do orçamento, em negociar as emendas, enquanto isso o Judiciário não só toma o espaço do Congresso, como também, de alguma forma, governa o Brasil. Boa noite, Paula, meu querido Augusto aqui no estúdio, Cris Grêmio com a gente nessa semana, Fernão, boa noite para você que está aí do outro lado da tela. Paula, vamos falar muito sobre os bastidores de Brasília aqui ao longo da nossa pauta, mas queria comentar sobre a nova viagem, né, o novo roteiro de viagem do casal presidencial. Veja, o Lula, quando assumiu esse terceiro mandato, já era o presidente que mais viajou na história do país. 139 viagens para 80 países, mais Antártida, a Guiana e o que ele chama de Palestina. A partir daí, já vai para a 7ª viagem em 9 países e vamos acrescentar, então, a Itália e a França. Bom, em relação à viagem da França, já podemos adiantar, fazer a notícia, escrever aqui, produzir, deixar pronta, que ele e Macron falarão sobre a Amazônia. Pode ter certeza absoluta. Mas a Cris toca num ponto interessante quando ela diz: somos nós, os pagadores de impostos, que estamos bancando esse tour presidencial. Então, a cada 2 semanas, ele embarca para o exterior. Por quê? Não tem ambiente doméstico. Ele não consegue viajar sequer para o Nordeste, onde estaria ali majoritariamente o seu eleitorado, que o reconduziu à presidência da República. Mas ele não é recebido por ninguém. Ele tentou fazer uma live, aliás, imitando o seu antecessor, com o ex-jornalista da Globo, hoje na EBC, Marcos Uchoa. Um desastre. Não tem ninguém assistindo, ninguém quer ver, ninguém quer saber o que ele tem para dizer, até porque ele não tem nada a dizer. Ele não tem clima nas redes sociais, ele não tem uma live para chamar de sua, ele não consegue passar incólume a uma vaia, né? Ele é vaiado em solo brasileiro. O que ele faz? Ele vai e cede aos caprichos da primeira-dama e vai para o exterior. Ocorre que lá fora, quando tem falado, se pronunciado, seguindo o comando do seu assessor e o verdadeiro chanceler do Brasil, que é Celso Amorim, ele coloca o Brasil numa posição de anão diplomático, porque ele tem falado barbaridades, como a fala em relação à Rússia e Ucrânia pró-Rússia, como a crítica ao dólar como moeda corrente internacional, as barbaridades que ele fala sobre o tal banco dos BRICS, que ele trata como se fosse um banco dele. É meu, eu vou emprestar dinheiro para cá, eu vou dar dinheiro para lá, e aí depois a repercussão é negativa, porque os integrantes dos BRICS dizem: não, nós não vamos bancar o que está acontecendo na Argentina, porque a Argentina sequer
faz parte do banco, como outras declarações que irritaram Israel, por exemplo. Então, veja, o desastre que a fala dele no exterior provoca, que me preocupa e que deve preocupar todos nós brasileiros. E, sobretudo, repito, esse dinheiro é nosso. Está custando caro esse terceiro mandato do Lula. Augusto Nunes, muito boa noite. Como bem lembrou o Fernão, pelo menos o Papa e o Emmanuel Macron, presidente da França, vão garantir aí um bom papo para o presidente Lula. E a gente vai aguardar as pérolas que virão aí dessas duas visitas à Itália e à França. Boa noite, Augusto. Boa noite, Paulo. É um prazer começar a semana com você, com a minha querida Cris, meu irmão Silvio, meu amigo Fernão, e em companhia de vocês que nos acompanham. Além de viajar demais, aqui já foi resumido a ópera, além de viajar demais com comitivas enormes, né, que hoje não existe mais isso aí, né, você tem meios de se comunicar com chefes de Estado, com outros governos, pessoalmente, mas a Janja Tour não pode parar, então a Janja quer conhecer esses países. E o Lula leva comitivas enormes para desgastar a imagem do Brasil. Porque a gente deve também lembrar do seguinte, para onde ele vai e quem ele recebe, né? Porque quando ele fica no Brasil, ele recebe o Maduro, recebe navios iranianos, então ele aumenta o desgaste provocado pelas viagens que faz. Ele hospedou também a Unasul, Maduro, e aí ele aproveita para deixar clara a política externa desastrosa do PT. Quais são os resultados dessas viagens que ele fez, além da gastança, tudo? Se afastou, ficou mais distante dos Estados Unidos, irritou os americanos, ficou mais próximo da Rússia, ficou mais distante da Ucrânia, né? Diz que quando um não quer, dois não brigam, culpou a Ucrânia também pela guerra. E ficou mais próximo do Maduro e desses cucarachas aí que ainda vivem em outros séculos. Tal. As viagens não servem para nada. As viagens para o Brasil, né, pelo personagem que chega, também não servem para nada. Então a política externa do Lula consegue ser pior que a interna, que é péssima. Ele devia ficar aqui pensando na vida e melhorando alguma coisa ou conversando com o ministro. Eu tenho certeza que ele não recebeu nenhuma vez algum ministro. Os 37 ele não conseguiu. Então ele já convive demais com a Janja aqui, convive mais ainda nas viagens e piora o Brasil. Fazer um complemento aqui, Augusto, enquanto você falava, eu pensava no encontro dele com o Papa Francisco, que eu tenho grande restrição à figura do Papa Francisco, mas veja, é a Igreja Católica. Como ele vai explicar para o Papa e o que justifica esse encontro? Afinal de contas, ele se recusou a assinar uma nota de repúdio à Nicarágua, que persegue padres e cristãos, lá na ONU. Ele, ao mesmo tempo, se colocou a favor da Ucrânia, e o Papa Francisco foi receber refugiados ucranianos. Ele recebeu em solo brasileiro um ditador sanguinário da Venezuela, onde tem crianças passando fome. Como ele vai explicar isso ao Papa? Só tem uma justificativa para esse encontro. A Janja disse para ele: Lula, eu não tenho uma selfie com o Papa. Pessoal, uma dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações, não é normal conviver com essas dores. E hoje nós temos a doutora Marina Yazdi para dar uma breve explicação sobre o assunto. Doutora. Silvio, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. E de fato não é normal sentir dor, muito menos conviver com elas. Então se você sente dor é porque tem algo de errado e isso precisa ser tratado. Essa é uma queixa muito comum que eu recebo no meu consultório e é algo que eu sempre explico para os meus pacientes. Se você tem dor, é porque tem algo que você precisa melhorar. E a gente é um reflexo daquilo que a gente come. Um exemplo, os nossos músculos, eles precisam de proteína para eles serem saudáveis. Os músculos saudáveis, eles acabam sobrecarregando menos as articulações e por isso eu passo a ter menos dor. Então, antes de pensar em medicamento, a gente precisa mudar estilo de vida e precisa melhorar a alimentação. Mas eu sei que nem sempre é fácil mudar a alimentação e aí nessas horas, nessas situações, eu acabo indicando o suplemento Ora Pronotis, que é um super alimento.
porque ele tem alta quantidade de proteína e isso ajuda na saúde dos músculos. Ele passa a ter uma grande quantidade de cálcio, isso ajuda na saúde óssea. Alta quantidade de vitamina C, mais do que uma laranja, isso ajuda o sistema imunológico e ainda é uma excelente fonte de ferro, que isso ajuda no tratamento da anemia. E além disso, a gente tem alguns compostos Nora Pronobis que ajudam no processo da inflamação e isso atenua as dores crônicas. Então, além disso, a gente ainda tem melhora, alguns estudos mostram melhora na pressão arterial, no colesterol e também no controle do açúcar do sangue. Muito obrigado, doutora. Bom, agora a Renata tem uma promoção. Isso aí, você que está nos acompanhando hoje, 70% de desconto garantidos. E além disso, um colágeno tipo 2 que vai atuar diretamente nas suas articulações, ajudando também com as dores. Aproveita. É isso, pessoal. 0800 291 1010.